Fala galera, terceira rodada da Série A do Brasileiro, primeira derrota do Ceará e foi fora de casa contra o Juventude. Vamos falar um pouco hoje dessa derrota que foi péssima pro Ceará, do curioso caso do time que sai na frente e não consegue segurar o placar. O time sai na frente e para de jogar. Vamos falar um pouco hoje desse curioso caso desse time. Mas antes de começar a falar, eu ia pedir para vocês para dar like no vídeo, tá pessoal? Se inscrever que ajuda muito o canal a recomendar o canal para outras pessoas. Então vamos falar um pouco disso. Então, gente, o Ceará começou até meio que jogando bem ali, foi meio que pra cima no começo. Teve uma chance ali com o Galeano, uma jogada que sobrou ali pra ele, ele puxou, bateu, desviou no zagueiro e quase que entra no gol. O goleiro tirou com um milagre ali, espalmando. Ali no primeiro tempo, meio que foi um jogo equilibrado. Você vê que é um jogo de dois times que vai brigar pra não cair, né? O Ceará até jogou bem, mas só que é aquele caso. Quando o Ceará sai na frente, ele simplesmente para de jogar. Eu não sei o que acontece, o time para de jogar. Teve uma jogada ali do. Foi o gol do Alho, o Pedro Raul. Pedro Raul segura a bola, faz o lançamento, a bola sobra pro Alho, ele calmo, faz o gol 1-0. Até ali o Ceará jogando bem. Só que a partir do momento que o Ceará faz o gol, o time se acomoda. Eu não sei se é tática do treinador, se são os jogadores mesmo, que o time recua para trás. Que dá a bola pro Juventude jogar. E o Juventude não tava jogando tão bem, o Ceará tava fazendo uma marcação boa. O Marlon jogando bem, o William Machado de lateral esquerdo. O William Machado de lateral esquerdo, que eu não gostei do William Machado jogando de lateral esquerdo. Toda vez o Ceará toma gol no final do primeiro tempo. Final do jogo, final do primeiro tempo, final do segundo tempo. O Ceará toma sempre gol no final da partida. Momentos decisivos. E até ali, o Ceará tava se portando bem, tava defendendo bem. Só que uma jogada dessa ali, do acaso, que o cara vai, o Juventude achou um gol ali, que empatou a partida. Na falha do Fabiano, que o Fabiano, esse jogo não foi bem, tá? Foi 2 gols que o Juventude fez, 2 falhas do Fabiano, essa no primeiro gol, e no segundo gol do Juventude, que foi um lançamento do meia desse lado, do Jadson. O Fabiano foi interceptar a bola, deu um carrinho, só que a bola passou ainda por ele, não deu um carrinho errado, a bola passou. E também achei que foi falha também do nosso goleiro, o Bruno, foi saindo pra fechar o cara, e o cara só meio que deu um totalzinho ali pro lado, e o zagueiro dele chegou cabeceando. Vou mostrar pra vocês aqui os jogadores do Ceará como foi que saíram. Que o Fabiano Souza, galera, que fez uma partida muito ruim hoje. Os 2 gols que o Juventude fez foi do lado dele. Marlon até que jogou bem, teve uma parte ali que foi olhar no VAR, uma chegada que ele deu um pisão no cara, só que ele foi primeiro na bola. Marlon foi ok, Éder, ok. Gostei da partida do Éder, foi ok. Bruno Ferreira, como eu falei pra vocês, achei que ele deu uma falhada ali no segundo gol do Juventude, dava pra ele ter ficado no gol. A partir do momento que ele sai pra abafar o atacante lá do Juventude, ele meio que deixa o outro cara chegar do lado dele. E ele fica vendido na jogada. Ele chega pra abafar, o outro cara faz o lançamento pro outro cara e ele fica vendido, não tem o que fazer. Pra mim também foi 2 falhas. Falha do Fabiano e do Bruno Ferreira. O William Machado, como eu falei pra vocês, o primeiro gol do Juventude saiu do lado dele, batalha, cruzamento dentro da área e falha de Fabiano Souza. Ou seja, Fabiano foi muito mal hoje. Dieguinho regular, jogando bem. Dieguinho regular, até as 3 partidas aqui da Série A ele foi bem, jogando bem. Lourenço, cara, o Lourenço não marca ninguém. O Lourenço hoje na partida, muito ruim também, cara, muito ruim. O Lourenço errando passe, e ele tá jogando com meio, ele é um volante de contenção aqui com o Dieguinho, só que eu não entendo, o Lourenço ele tem que jogar mais na frente, ele podia ter deixado o Lourenço no lugar aqui do Matheus Araújo, e botado mais o Fernando Sobral aqui, um volante mais de contenção, porque já tem o Dieguinho pra sair. E aqui o Lourenço em combate de corpo a corpo, combate de força, o Lourenço, ele é muito fraco, muito fraco. Eu tava vendo as jogadas dele, os jogadores do Juventude sempre saem em vantagem com ele. Ele meio que não conseguia dar esse combate. Então eu acho que ele podia ter jogado aqui no lugar do Matheus Araújo e botar um jogador mais de força aqui como o Fernando Sobral. Acho que o Condé deu uma errada, que o Condé errou aqui. O Lourenço hoje também não jogou nada, tá? Foi sair no final do jogo. E outra coisa que eu vou falar também é que o Condé, na hora de trocar o jogador, depois que o time toma o segundo gol, é que ele vai fazer essa substituição. Eu fico me perguntando qual é a lógica disso. Se você tá no empate ali, fora de casa, um empate, um ponto legal, assina ali embaixo, um empate pra casa. Só que
você tem que fazer a substituição, você tem que remediar antes. Você tem que fazer a substituição antes de você tomar o gol. Porque depois que você toma o gol, meu amigo, pra você fazer o gol de empate é mais difícil. Aí o cara, depois que leva o gol, é que vai substituir. Pô, Condé, pelo amor de Deus, cara. Vamos ter um pouco de cabeça também, cara. Cara, o Ailon, ele fez o gol. O gol dele deu uma jogada ali de corpo no zagueiro. Foi um gol legal. Um gol bonito até. Só que o Ailon é triste ver o Ailon jogar, cara. É triste. Ele é um jogador que parece que ele tá é, meio que lento, assim. Tá num modo muito lento. Que parece que ele não acompanha o ritmo do jogo. Parece que ele tá sempre atrás. Parece que ele não tá atento às jogadas. Tem lance que o cara vai tocar pra ele que o zagueiro que tá marcando ele se antecipa a ele, porque percebe a jogada e ele não percebe. Ele meio que não se liga na jogada. Felizmente ele fez o gol hoje. A gente poderia estar falando bem aqui dele. No caso que eu não ia falar o que realmente aconteceu. Por mais que ele tivesse feito um gol e o Ceará tivesse ganhado, ia falar exatamente o que eu tô falando aqui agora. Que ele é um jogador que ele anda meio que desconexo do jogo. Anda meio que voando no jogo. E em alguns momentos, em alguns lampejos ali, ele tem um lance ou outro, mas ele fica meio que voando no jogo. O Galeano é sempre aquela vontade, né? Aquele jogador que é voluntarioso, meio burro às vezes. Jogador que toma decisões erradas, às vezes meio burro. Toma um cartão de graça. Mas culpa pro juiz também, que é. Mas o jogador ele deu um carrinho no cara, não pegou nem no cara o carrinho e o cara se jogou lá, fez uma simulação, tomou um amarelo. E foi que ele perdeu a bola na frente e o cara veio no contra-ataque, aí ele pegou e foi dar um carrinho no cara. O cara destabalhado, cara. Destabalhado. Tomou um amarelo de burro, mas é aquele jogador que voluntarioso, né? Que você vê que ele marca, corre, mas e o Pedro Raul hoje. Pedro Raul, vou falar o que do Pedro Raul? Pedro Raul não teve nenhuma chance assim clara de gol, né? Aquelas oportunidades que ele teve. Ele fez aquele pivô dele que ele sabe fazer bem. E o Pedro Raul não teve nenhuma chance de gol assim clara pra você falar, né? Falar o que do Pedro Raul? Nem fedeu e nem cheirou, né? E o Matheus Araújo apagado do jogo, apagado. Como eu falei pra vocês, ele podia ter botado o Lourenço aqui, ter botado um jogador mais de contenção aqui, o Fernando Sobral. Mas enfim, já a Inês já foi morta, vai falar o quê? E o Fernando Sobral que entrou mal também. Tem uma jogada lá do Giancarlo, cara. O Giancarlo parece que no segundo tempo, quando o Ceará tomou gol, parecia que o time ficou mais espaçado, mais desconexo. O Ceará tava meio. Tava um time conjunto ali, junto, coeso. Agora, quando o Ceará tomou gol, ficou um time muito espaçado. Time muito espaçado. Teve um lance lá do segundo tempo que o jogador tocou a bola pro Giancarlo. O Fernando Sobral deu o bote. Deu um bote errado. O Giancarlo sobrou a bola pro Giancarlo sozinho. Quase o Juventude ia fazer o 3-1 e ele bateu no gol. Ou seja, o Fernando Sobral entrou muito ruim na partida, cara, muito ruim. Rômulo, cara, esse cara aqui, o Rômulo, eu vou falar o que do Rômulo, cara? O Rômulo é igual o Ailon. Rômulo e Ailon é tipo o mesmo jogador. Rômulo veio do Palmeiras, vou falar isso aqui sempre, tá? Veio do Palmeiras, com expectativa enorme. E nem pra bater uma falta no último lance do jogo ali dentro da área, o cara não tem confiança. Que é um cara que veio com status de finalizador bem e tem uma falta ali no último lance do jogo e o cara se esconde pra não bater a falta. Aí deixa o Fernando Sobral vai e isola a bola. Mas, pelo amor de Deus, cara, tu é jogador, tu não quer fazer gol, que tipo de jogador é tu que tem medo de jogar? Tu não tava jogando no Palmeiras, tu veio no Ceará pra jogar. E tu chega aqui, tu fica se escondendo de bater falta, fica se escondendo do jogo. E aí, meu filho? E aí? Vamos jogar quando? Alejandro Martins também nem fede nem cheira. Lele também sofreu a falta ali no final do jogo, mas também nem pegou na bola. João Vitor entrou lá no final do jogo. Rafael Ramos entrou no lugar do Fabiano, que já era pra ter tirado antes. Seu Fabiano, que já era pra ter saído antes. Então, galera, o que eu tenho pra dizer aqui é que o Condé, ele demora muito pra mexer, cara. O Condé demora muito pra mexer. Ele vai mexer depois que o time leva os 2 gols. E o que adianta você mexer depois que o time leva os 2 gols? Aí não adianta mais. Não adianta mexer depois que o time leva os 2 gols. Fazer o quê? O Ceará não tem como é que eu vou falar? Aquele elenco que você mexe. Que você mexe. Ah, e digo mais, depois que o Ceará levou o gol, é que o Ceará começa um pouco a querer jogar. Antes de levar o segundo gol, o Ceará tava todo atrás.
Por que que não joga do jeito que jogou depois que leva o gol, cara? Depois que levou o segundo gol, porque não joga do mesmo jeito? Toda vez é isso, toda vez. O time sai na frente, o time para de jogar. Tá empate, o time para de jogar. Aí quando leva o segundo gol, é que o time vai querer começar a jogar. Porque não joga sempre assim, cara. Não dá pra entender. Vamos ver aqui o gol da partida. Então, pessoal, aqui a gente já estamos vendo aqui o pivô aqui do Pedro Raul que ele fez. Avança o Ceará. Fazer bem aqui. Marcação Cruzou dobrada a em cima bola do Pedro meio Raul. dentro da área ali. O Matheus Araújo foi de cabeça. É Ceará, né? E o Wailon ele já domina dando drible no zagueiro deles lá. Olha o Wailon lindo, Só escolhe o canto tirou aqui. O goleiro bateu. Gol! Golaço do Avança o Wailon. Ceará. Bom golaço dele, mas não quer dizer que ele jogou bem, né? Um Golaço. Ceará, né? Olha o Wailon lindo, Vocês lance, golaço. tirou o E aqui a jogada, como eu falei pra vocês, Pedro aqui do Raul. lado do William Machado. O jogador recebeu a bola, cruzou sozinho. E tá lá o Fabiano aqui, ó. Bolo de jogador aqui e o camarada sozinho aqui. O camarada sozinho, cabeça, faz o gol. Sozinho. Sozinho. Batalha Não pode ser o Fabiano. Seu Fabiano que não jogou nada hoje. Nada, nada. E agora o segundo gol de Juventude. Que o camarada pegou a bola no meio aqui, no meio de campo. Olha o lançamento que o camarada deu. Olha o Fabiano. O Fabiano já vai caindo na jogada. Dá o carrinho, a bola passa por ele. E aqui o Bruno Ferreira, ele sai. Ele vai saindo do gol. Aqui ele já tá vendido já. Olha só, olha só. Aqui ele já tá vendido. Se ele tivesse ficado no gol dele, esse atacante do time do Juventude, ele não dava espaço pro Matheus Babi aqui fazer o gol. Aqui ele já fica vendido. Então aqui duas falhas, do lateral e do goleiro. Ou seja, o Ceará perdeu em lances de falha defensiva. Aí o cara vai cabecear. Aí aqui, galera, 22 minutos do segundo tempo. O Ceará jogando todo atrás. O Ceará jogando todo atrás, com os mesmos jogadores do primeiro tempo. O seu Condé sem mexer nenhuma vez. Aí, o time do Juventude já tinha mexido. O Matheus Babi, que fez esse segundo gol, tinha acabado de entrar. Ou seja, o time do Juventude estava com sangue novo. E o time do Ceará cansado, sem mexidas. Aí depois que o time leva o gol, é que o Condé vai mexer. Pra quê, pô? Depois que o time leva o gol, então deixa essas porra desse jogador jogando até o final, pô. Adianta de quê? O time perdeu de 2-1. Se não tivesse mexido, era o mesmo placar. Ia perder igual. Aí vai mexer depois que tá perdendo. Com 15 minutos já troca, mano. Fabiano já cagou ali no primeiro gol. Tira, bota o Rafael Ramos, cara. O Ceará perdeu mais 2 pontos fora de casa. Perdeu mais 2 pontos fora de casa. Perdeu lá contra o Bragantino e perdeu agora contra o Juventude. Lá no Bragantino era pra ter ganhado. Aqui era pra ter pelo menos empatado. Mas é assim que a banda toca no Ceará. É assim que a banda toca. Tá, pessoal? Valeu. E depois vai ter mais vídeos aí de pós-jogos pra vocês, ou de pré-jogo, de algumas notícias aí, tá? Que eu vou trazer aqui pra vocês, tá, pessoal? Valeu.